Como é que é, fam? Estamos de volta para aprender sobre breakouts e counter trends. Vamos. Conceito de trendline, certo? Certo. Marcamos a nossa trendline aqui e o mercado está cada vez mais a dar movimentos impulsivos e blá blá blá, criando higher highs e higher lows, certo? Estamos numa tendência de quê? Tendência de alta. Aquilo que aprendemos na aula passada. Então, primeiro, vamos ao conceito de breakout. Quando o mercado quebra, essa trendline que era antes o nosso suporte vira a resistência e simplesmente ele vem, toca na nossa resistência, pode ser esta trendline, pode ser alguma outra zona e continua a cair, causando essa reversão no preço, né? Então, a partir dessa reversão no preço, nós podemos chamar esta trade aqui de breakout trade, né? E vendemos nessa zona. Isto é que é um breakout, certo? Certo. Agora, vou mostrar para vocês isso na prática, porque breakouts são uma questão que vocês podem não entender no início, mas devem entender. Voltando aos nossos bolsos da aula passada, estão a ver essa salada toda aí? Exatamente. Vamos apagar todos, porque vocês já aprenderam como fazer esse tipo de trade. Agora vamos voltar ao case study número 1. Breakout. Vou explicar isto aqui a partir daqui. Vou explicar a partir desta trendline maior mesmo, que é mais para vocês poderem perceber, porque na verdade nós já usamos esse conceito. Temos essa trendline aqui, certo? E criamos esta outra trend, chama counter trend, by the way, e veio até aqui. Depois aconteceu essa quebra. Só vamos anotar, logo que o mercado quebrou, ele veio até aqui, mas claro, não veio diretamente até na trendline, né? Neste teste não veio até a trendline, como expliquei, e muitas das vezes vem até a trendline, muitas das vezes pode não vir. Neste caso, podemos observar que ele veio numa região de suporte ou resistência, né? De SNR, que é essa zona aqui, mas no caso ainda não vamos estudar isso agora, então esquecemos essa zona daqui. Vamos estudar isso mais à frente. Depois de acontecer esse break, como eu expliquei, vocês podem esperar pela confirmação, né? Ou podem, logo que acontecer esse break, vender. Exatamente no momento que aconteceu o break aconteceu aqui, nesta candle. Podem vender exatamente no lugar que aconteceu essa break. E este aqui é um breakout, certo? Este aqui é um conceito de breakout e o movimento que acontece cai e vocês pegam o movimento todo. Vocês podem ver esse tipo de trade, né? Exatamente no momento em que acontece ou esperando aquilo que eu mostrei na aula passada, que é formar uma outra trendline e seguir com a trendline, que é a opção mais segura, né? No caso, mas essa questão de basicamente trendlines, essa coisa toda, é no fim para se basear no breakout e na counter trend. O que são counter trends? Eu vou explicar isso, né? E depois daí nós vamos usar os conceitos todos juntos ainda nesta aula. Então, vocês já entenderam o que é breakout? É quando há uma quebra de uma linha tendência, há um reteste, né? Que é este caso aqui que aconteceu. Houve uma quebra desta linha tendência, depois um reteste, depois o mercado caiu. Então, isto aqui é uma breakout. E vocês agora vão entender que isso acontece muito. Vamos supor que estamos aqui, né? Nesta counter trend, que eu vou explicar o que é, né? Mas só peguem um conceito. Estávamos aqui e formou-se essa trendline aqui. Notem que o que eu expliquei aconteceu exatamente como eu expliquei. Olhem só. Formou-se essa trendline. O que fez o mercado?
estava a respeitar essa trendline, né? Respeitando, e depois quebrou, fez o retest na mesma trendline, estás a perceber? E caiu com muito movimento. Então a vossa trade de breakout seria exatamente esta aqui. E o mercado, sejam colocar o stop loss acima da trendline e iam perseguir este low aqui. Então esta é uma trade breakout pura que aconteceu neste time frame. Porque olhem bem o teorema que eu expliquei, família. Vamos voltar para o teorema que eu expliquei aqui. Voltando para o nosso teorema. Cadê nosso teorema? Desculpa aqui, o material está tudo aqui. Ok, voltando. O que aconteceu? Formou-se uma trendline e a trendline quebrou, fez o retest na própria trendline, stop loss acima e caiu. Exatamente o que aconteceu lá. Então, esse é o conceito de breakout. Lembrem-se bem, breakout trade é exatamente isso. Então, o que são counter trends? Família, counter trends nada mais é que trends dentro de trends. O nome já diz counter trends, que são trends dentro de trends. Estão a perceber? Trends dentro de trends. E essas trends dentro de trends, nós na verdade já viemos usando, mas agora eu vou marcar para vocês verem todas as trends que vocês veem dentro de uma única trend. Percebem o conceito? Formou-se essa trendline. Vamos esperar que isso não exista, né? Ok. Formou-se esta trendline aqui. Depois formou-se esta trendline, que já são estas candles aqui, né? Que é essa trendline aqui, né? Que acabou subindo até aqui, né? Certo? Ok, good. Dentro desta trendline que se formou, tem esta counter trend aqui. Estão a ver? Esta counter trend que acabou sendo quebrada, né, para vir até aqui. Você vai perceber? E depois o mercado continuou. E durante essa continuação formou outra trendline aqui. Que essa trendline foi quebrada, virou suporte e caiu. Estão a perceber? Então, isso é que são counter trends. Por quê? Porque são trends que basicamente estão dentro de outras trends. Por exemplo, vamos supor, o mercado está a vir aqui, né? Reagiu essa trend, reagiu de novo, reagiu, quebrou, certo? Nós esperamos que o retest na mesma trend para seguirmos uma trend de breakout. Então, o que aconteceu? O mercado veio, criou esse canal, mas não chegou na trend ainda. Atenção, não chegou na trend. E logo tocou na trend. E dentro desse canal que ele criou outra trendline, outra counter trend. Vou apagar aqui para vocês poderem ver melhor, né? Dentro desse canal que ele criou uma outra counter trend, que foi esta counter trend aqui. Deve perceber? Então, esse é o conceito das espadas. Então, esta trend quebrou-se, virou o suporte já. Porque era uma resistência para o preço, o mercado estava a subir dentro dessa trend, quebrou, virou suporte. Então, depois criou-se essa counter trend, veio logo que tocou, quebrou a counter trend, tocou aqui, nossa zona de resistência, quebrou a counter trend que ele mesmo criou. Aqui é uma alta zona de venda. É uma alta zona de venda, simplesmente, e cai até aqui. Vocês estão a entender a pureza só das trendlines. E olha que vocês, a maioria da parte dessa estratégia, vocês só vão usar trendlines. Então, é melhor pegarem bem esse conceito de counter trends, que são trends dentro de trends. Estamos numa trend maior, né? Que acabou criando uma outra trend que estávamos a seguir também. Depois quebrou a trend, fez um breakout da trend, certo?
depois fez o retest na mesma trend, que é aquilo que eu tinha explicado, e neste retest da mesma trend criou outra counter trend, que é uma trend dentro de uma trend, que é esse suporte aqui, quebrou as duas cenas, né? Fez o retest e caiu. E é exatamente uma posição. E logo chegou na nossa trend maior. E na nossa trend maior nós sabemos que estamos em tendência de alta. E não, logo que chegou aqui, tu podias muito bem, a partir dessa segunda candle aqui, porque aqui ele veio e reagiu, a partir dessa segunda candle de reação, comprar. E exatamente uma compra que ia te dar muito dinheiro, porque você já sabia que estamos numa tendência alta, tem a trendline maior, tem a trendline que é a counter trend, tem a counter trend da counter trend que foi quebrada para vir até essa trendline maior para subir, estás a perceber? E só aconteceu o breakout depois desta counter trend aqui, que temos uma outra counter trend que é esta aqui, né? Certo? Que depois gerou o breakout. E dentro desse breakout tivemos essa reação toda, aquela que eu expliquei na aula passada. Não, família, esse é o conceito, né, de trendlines, breakouts e counter trends. É um conceito que vocês devem entender na prática. Eu sugiro que vocês vão para o gráfico e identifiquem essas zonas, né? Eu simplesmente não vou conseguir fazer você entender um conhecimento que eu tenho sem você praticar. Desculpa, eu não tenho como injetar conhecimento no teu cérebro, estás a ver? Não tem como injetar o conhecimento no teu cérebro. Mas é exatamente isso que eu estou a tentar executar para ti, que é fazer-te entender esses conceitos todos, trends dentro de trends, todo esse assunto, né? E esse é exatamente o conhecimento que você vai precisar para entender aquilo que nós chamamos de Falcon Price Action, que é uma estratégia chamada Falcon FX. Olhem só uma coisa, quebrou, fez aquilo que nós chamamos do nosso breakout, certo? Formou esses dois raios, como nós falamos, e continua a cair, né? Continua a cair. E quando as trends temos aqui, criou esta, depois nós ajustamos aqui, vendemos toda essa zona aqui, né? E aqui fez aquilo que é um breakout falso, que é o mercado fazer o breakout, depois daí continuar a cair, mas antes de continuar a cair, o que ele fez? Criou uma counter trend aqui, que é exatamente uma trend que logo que fosse quebrada, tu podias ter a tua confirmação de que não, estamos a cair ainda. E fez essa quebra e continua a cair. E durante essa quebra e a queda que ele fez, gerou outra trend dentro da trend dele, que é esta aqui. Só que eu acho que essa não foi respeitada, né? Mas foi respeitada acho que nas body candles. Foi respeitada sim. Por quê? Porque às vezes, quando estivermos a fazer a marcação das trendlines, nós temos que observar o que o mercado está a reagir, né? Por exemplo, aqui ele reagiu a esta wick e essa body candle, essas duas conexões que gerou esta zona toda aqui de venda, né? E logo que chegou aqui fez um breakout. E esse nosso breakout foi um breakout muito puro. Foi um breakout de verdade. Esse foi um breakout que aconteceu e deu uma posição de compra muito linda. Não sei se vocês puderam conectar-se a essa zona. Vamos lá ver. Aconteceu esse breakout nas bodies, certo? O mercado conectou exatamente neste ponto aqui, nesta candle, e continua a subir. E subiu muito bem. Se você colocasse uma posição, né, teu stop loss seria obviamente este low e o teu take profit seria obviamente pelo menos este high, e aqui ias fazer um 12 de risk to reward só neste breakout. Estás a perceber? Então é necessário entender o conceito de trade line, porque é o conceito mais importante que vocês vão aprender literalmente no price action, porque as trend lines é o que vão te dizer onde é que o mercado está aí, estás a perceber?
E logo que aconteceu isso, o mercado chegou lá, reagiu, criou esta queda toda, né? Porque nós sabemos que na tendência do higher time frame estamos numa tendência de alta. Então, o que aconteceu? Caiu, ele reagiu, mas nós vimos que aqui ele não estava a cair numa tendência de baixa, acabou reagindo aqui, criando um low, confirmou que ainda estamos em queda, a partir do momento que ele criou um low daqui, porque ele veio mais para baixo, certo? Então, família, use um conceito da Dow Theory para entender o que o mercado está a dizer, né? E vamos a isso, né? Então, o que aconteceu aqui? Vamos lá interpretar este price action aqui. Preço reagiu para cima, criou-se a counter trend aqui. Estão vendo essa counter trend? Essa counter trend virou um suporte desta zona toda aqui para lugares de venda, certo? Certo. Então, logo que essa counter trend virou um suporte, vocês aqui podiam muito bem vender, né, nestas zonas aqui. Apesar de estarmos numa tendência de alta, vocês podiam procurar vender nestas zonas aqui, né? Podiam procurar vender aqui. Mas vou explicar como é que aconteceu essa venda. Espera lá. Família, observe. Preço veio, criou essa counter trend, quebrou, certo? Podíamos tradear aqui, não conseguimos. Ok, good. Ele não deu oportunidade para nós operar aqui. Veio, tocou a counter trend que nós geramos, né? E embaixo temos uma linha tendência também, certo? O que formou um canal? Vocês vão aprender o que é um canal exatamente na próxima aula, que são padrões gráficos. Mas, voltando ao conceito, né? Formou-se essa counter trend que era um suporte, virou uma resistência para o preço e formou-se esse canal. Então, aqui, simplesmente, tu podias comprar aqui a esperar com que ele viesse até aqui nesta trendline. E o que aconteceu? Chegou na trendline, caiu, tu podias vender aqui, porque isso é um tempo diário, é um tempo gráfico de H1, a esperar que ele descesse até a trendline, estás a perceber? E tu já fizeste aí uma compra, uma venda dentro do mesmo canal, literalmente estás a operar dentro da trendline, fazendo compras e vendas, estás a perceber? E chegou de novo aqui, estás a comprar de novo na trendline para vender no high, estás a perceber? Ou na trendline, dependendo. Mas se você é um gajo que pensa um bocadinho, vai comprar até no high e vai ter os teus profits sem reclamar muito. Porque há muita gente que vai querer ter profits exagerados de trades que nem oferecem assim tanto. Então, estamos a comprar, vender, comprar. Então, o que aconteceu? O preço chegou aqui. Esta zona, não pensem que é uma zona aleatória, pessoal. Não pensem. Estamos a estudar counter trend, mas não esqueçam que estamos numa trendline maior. E a trendline maior, basicamente, vai acabar se juntando com esta aqui. Mas vamos deixar aqui. Vamos usar esta trendline aqui, que é dessas wicks. Então acabou juntando-se com essa daqui, né? Logo que isso aconteceu, nós não vamos operar, vamos aguardar por confirmação. Vamos ter certeza que o mercado está a cair. Por quê? Porque isso ainda estamos a imaginar. Nós não temos nenhuma prova concreta que isso está a acontecer, porque ele não deu algo palpável para nós, certo? Não deu, não deu. Então, o que aconteceu? Aconteceu aquilo que nós chamamos de breakout. E o breakout, logo que aconteceu, acredita, na mesma altura, entramos e deixamos rolar. Por quê? Porque já quebrou o nosso canal e está a cair. E caiu, caiu, caiu e caiu. E dentro dessa queda, caso não tenhamos pegado esse movimento, devemos procurar um outro breakout através dessa aqui, counter trend.
E o mercado logo que caiu aqui, podemos entrar aqui logo e continuar a cair com o mercado, certo? Então, você agora está a perceber a profundidade das trendlines. Por quê? Porque isso tudo parece algo muito simples, muito que é o que é, mas isso é que move o mercado. Se você consegue usar isso como espadas, vais ter uma estratégia muito linda. E vocês vão pensar que é algo da minha cabeça. Não é algo da minha cabeça, são coisas que estão na internet. Vou mostrar para vocês agora. Trendline Breakout Strategy. Está aqui. Primeira coisa que aconteceu, Trendline Breakout. Uau, entramos na Trendline Breakout. Vamos lá pesquisar. De novo, aquilo ali, minha internet um bocadinho lenta, mas vamos lá ver. Trendline breakouts are price movements that breach a trendline. São preços que quebram uma trendline. Tem muita gente que usa isso como MACD, usam com alguns indicadores e tal, mas é uma estratégia realmente que é exatamente isso que funciona no mercado, não tem como. São cenas que pessoas do Wall Street usam, estás a perceber? E está aqui, nem preciso muito de dizer, porque o que. Está aqui, Bears, Trendline, Breakout, Bully, vocês podem pesquisar, são coisas que estão na internet. E está aqui outro, Rising Trendline, Breakout. Rising Trendline, Breakout, ok, good. Rising trend line, breakout. Rising trend line, breakout. Rising trend line, breakout. Come on, bro. Aqui eu vou ensinar o ouro do ouro sobre trading. Instant baby pips, né? E tipo, tem muita gente que fala trend line, breakout e tal. E é uma estratégia mesmo que é usada em vários sentidos. Por exemplo, está aqui trendline breakout de um suporte, trendline breakout aqui, usando com indicadores, mas eu não vou usar esses indicadores porque é uma loucura, né? Trendline breakout com suportes e resistências. Quer dizer, cada trader sabe como usar isso, né? Do seu jeito. Tem pessoas que usam trendline breakouts com retestes e tal. Eu estou a usar, vos ensinar a usar trendline breakouts na lógica pura, com retest, sem retest, como é que funciona, como é que vocês podem encontrar as trades, exatamente counter trends, trends dentro de trends, estás a perceber? É tudo um conceito. Se vocês forem a ver aqui, onde nós estamos a reclamar, nós estamos a encontrar confluência, por exemplo, esta trade de queda, está aqui uma counter trend, aqui, tá? Tá. Que essa counter trend fez o trendline breakout e deu o retest, aquilo que eu tinha explicado para vocês, está aqui. A counter trend seria esta, né? E ele fez o reteste, está aqui, não são coisas da minha cabeça, está aqui. Vou fazer isso para vocês verem mesmo. Então, nesta trendline, o que aconteceu? Aconteceu o que aconteceu. O preço quebrou a trendline nesta candle, fez o reteste e começou a cair. Nós podemos começar a entrar nessa trade a partir desta quebra, desta counter trend, colocar stop loss acima e continuar a cair. E encontramos várias outras confluências dentro que nos fizeram pensar da mesma maneira e seguir com a queda. Vocês perceberam? É uma questão mesmo de poxa, realmente é o que acontece no mercado e é o que ensinam, é o puro price action, como chamam, né? É o price action na sua forma mais pura, o que eu estou ensinando para vocês aqui. Então, fam, essa foi a aula sobre trendlines, breakouts e counter trends. Agora já fechamos. Próxima aula vamos aprender sobre padrões gráficos, depois vamos aprender sobre padrões de candles e depois vamos fazer case studies. Case studies vamos estudar sobre os padrões gráficos, como é que vocês podem usar, como é que eles surgem em toda a cena. Tipo, depois de fecharmos isso, vamos aprender sobre suportes e resistências. Eu porque não ensino suporte e resistências agora porque é algo muito simples, vai tomando cu, cara.
Suporte e resistência é a estratégia mais difícil de Forex e é uma das mais assertivas. Só que o problema é que as pessoas pensam que suporte e resistência são fáceis, mas suporte e resistências realmente não são ensinadas do jeito certo. E eu vou vos mostrar qual é o jeito certo de suporte e resistência, porque é o jeito que foi inventado por um trader malasiano chamado Malaysian SRR. Sim, vão ficar louco. Yeah, vão ficar muito louco, porque é uma estratégia que só os que estão dentro das comunidades de trading internacionais têm acesso. Eu tive acesso, aprendi e vou ensinar para vocês como funciona a estratégia pura de suporte e resistência. Mas, fora isso, nós não vamos usar suporte e resistência nenhuma. Vamos usar trendlines, counter trends, breakouts, padrões gráficos. Vamos usar todas. E vamos usar padrões de candles também. E esse vai ser a construção da nossa estratégia. E no final vamos juntar tudo isso e vamos partir para o módulo 2, que vamos aprender sobre ICT, que já é uma outra estratégia, né? Então, peace fam, let's work. Eu vou tirar uma foto desse gráfico para colocar para vocês, né? Para vocês poderem ver, like, via link, ok. Ah não, vou copiar link mesmo, para vocês poderem ver. Copy link e sigam